dia, seja todo mundo bem-vindo. Mais uma transmissão do nosso programa Investidor Digital 1212. Todo dia a gente se encontra aqui para falar do apaixonante, maravilhoso mundo dos investimentos imobiliários. E a gente, pouquinho a pouquinho, sem pressa, mas sem pausa, descobrimos como investir em apartamentos e mover aquelas variáveis que fazem que o aluguel seja maior que a parcela do financiamento. E por isso que a gente fala aqui, nosso slogan é como investir em apartamentos e fazerem com que se paguem sozinhos. Aqui não basta com fazer bons investimentos. Além disso, a gente conquistarem que se paguem sozinhos. Às vezes é na primeira intento, às vezes no segundo, às vezes no terceiro, e por aí vai a história. Tá bom? Tudo bom, Vanessa? Muito bem, Inácio, obrigada. E eu sou Vanessa Medeiros e o tema de hoje é: o que está acontecendo em São Paulo que está todo mundo querendo investir lá? Ah, Inácio, você deu uma travada aí no Instagram. Você saiu do Instagram, Vanessa? Por favor, tenta saírem e voltarem. Enquanto isso, peraí, deixa eu botar aqui. Aí. Enquanto isso, gente, e a Vanessa volta a conectar comigo. O que é esse tema? Aí vejo que a Vanessa está aqui. Aceitar. Vamos aguardar mais 15 segundos. Calma, paciência. Vamos respirar. Porque ao vivo é meio acelerado, a cabeça vai a 1.500 km por segundo. E queria que a Vanessa explicasse o tema, porque mulher é mulher e precisa do tempo dela. Será que tu... Eu já aceitei você. Será que você está conectada? Olha, às vezes o Instagram é bem chato, tá, Vanessa? Chato mesmo. Chato que você tem que sair do Instagram, fechar tudo e voltar a ligar o aplicativo. Chato mesmo. Será que é isso que você tem que fazer, minha querida? Eu acho que você vai ter que sair também, porque para mim está parecendo como se você tivesse iniciado. Só que, na real, eu tô ao vivo no Instagram. Vamos fazer o seguinte, eu vou continuar, aí você tenta sair, vai por mim, que já aconteceu várias vezes. Fecha tudo no celular e volta a entrar. Enquanto isso, eu deixo vocês aqui no backstage só um minutinho, tá? Vai dar tudo certo. Então, o tema de hoje é o que está acontecendo em São Paulo, que está todo mundo querendo investir lá. E, gente, não é só em São Paulo, tá? Não é... Opa, aí voltou a Vanessa, será que demorou? Aceitar. Bom, o que está acontecendo em São Paulo que está todo mundo querendo investir lá? E já te falo, não é o fenômeno de São Paulo, não é exclusivo de São Paulo. Eu te falaria que é um fenômeno mundial. Esse fenômeno é mundial, não é só nosso. Não é só aqui em Brasil e não é só em São Paulo. E vamos explicar e aprofundar qual que é esse fenômeno, como nós, como investidores, podemos nos aproveitar dele ou não. É opcional, na real, não é obrigatório. E também vamos a conversar sobre como... Me desconcentrei total. Sobre como fazer isso possível para nós, tá? Vamos analisar o comportamento de movimentos demográficos de São Paulo, vamos entender como foi desenvolvido São Paulo, o que está acontecendo com o metrô de São Paulo e como isso afeta nossos investimentos imobiliários. Basicamente, vamos entender as localizações quentes, aonde que está o olho do furacão, o que nós chamamos de triângulo dourado de investimento, círculo dourado também pode ser, a gente inventa nome para tudo que coisa. Pronto, vejo que a Vanessa mandou uma segunda solicitação. A terceira será vencida, Vanessa. Pode ter certeza que sim, a terceira é a vencida. Será que vai funcionar? Não vai, não. Então tá, gente, me rindo. Vou sair do Instagram e vou voltar a entrar, ok? Combinado. Me dá um minuto. Ok, vou sair daqui. Calma aí, já volto. Vou voltar, calma aí. Finalizar o vídeo. Não vou compartilhar, descartar. E vou iniciar de novo. Vou sair de tudo, vou fechar tudo no telefone.
Vou ligar de novo essa porqueria de Instagram e vou ligar de novo. Estou vivo, ao vivo. Comprovando a conexão. Vanessa, reiniciado a transmissão ao vivo. Vamos ver se agora conseguimos resolver essa parada toda. Peço desculpas, pessoal, se vocês... Paciência, por favor, que às vezes é uma questão técnica que dá dor de cabeça para a gente. Que nós vamos resolver. Ah, vejo você se conectou. Ah, agora sim. Agora vai dar certo, Vanessa. Pode ter certeza. Agora sim. Você estava certo. Então tá. Eu não acredito, meu. Ah, apareceu. Eba, agora sim. Agora sim. Simbora, então, falar sobre o que está acontecendo em São Paulo, né? Que está todo mundo querendo investir lá. Um segundo. Basicamente, nós estamos aqui, nesse momento hoje, fazendo você desenvolver a capacidade de enxergar o não óbvio, porque é um movimento que acontece em vários lugares, mas nem todo mundo consegue perceber. Quer dizer que só São Paulo está crescendo? Não está, não é só São Paulo que cresce. As oportunidades estão espalhadas por todo canto, mas não são todos os empreendimentos que têm essas características que a gente vai trazer aqui para você. Mas eles estão espalhados, tá? Eles estão por aí, dando sopa por aí. Quando a gente aprende a enxergar isso, fica muito mais fácil a gente conseguir agarrar. Vai lá com as garras, isso que é meu. Por quê? Porque aqui, ó, em preto no branco, eu sei por que esse trem vai se valorizar. Sei por que esse trem vai se pagar sozinho. Porque está aqui, o fundamento ele não muda. Não muda basicamente, nós chamamos isso de triângulos dourados, que é a intersecção de bairros onde as coisas já aconteceram, com bairros onde as coisas estão próximas a acontecer. Então, na junção desses dois lugares, a gente tem aqui um miolinho que a gente chama de, vamos fazer assim, que fica mais fácil, de triângulo dourado. Por quê? As melhores oportunidades estão nesse miolinho ali. E por incrível que pareça, São Paulo é um dos lugares onde mais tem esses triângulos dourados com grandes oportunidades de valorização. Vanessa, só que é provável que tenha pessoas aqui que acabaram de chegar, que essa comunidade cresce muito, especialmente nesses períodos. Então, é bom você explicar o que está acontecendo, que as aulas 1 e 2 já estão disponíveis. Me ajuda a explicar essa parada toda, botar todo mundo na mesma página, antes de começar a falar sobre isso. Bem lembrado, nós estamos no meio do nosso workshop, Desafios do Investimento Imobiliário, que é basicamente um esquenta para você, uma preparação para você poder tomar decisões de investimento imobiliário. Nós somos uma comunidade de microinvestidores, negociamos apartamentos por volume, e isso faz com que nós consigamos aí formas de pagamento da entrada diferenciada, conseguimos alguns bônus, benefícios, algumas garantias, e quando a pessoa vai na incorporadora para comprar um apartamento, ela não consegue. Porque um apartamento, 2 apartamentos, mas como nós vamos com uma galera, então nossa comunidade ela se junta para investir numa mesma janela de oportunidade, cada um no seu apartamento, mas em um mesmo empreendimento. Então as incorporadoras amam, elas adoram, os olhinhos chegam a ficar brilhando quando a gente negocia com elas, e aí, por isso, a gente consegue que elas fiquem mais maleáveis. A gente negocia sempre com boas incorporadoras, mas elas veem uma vantagem de fazer com que a oferta fique mais atrativa para a nossa comunidade. Então, sempre que a gente encontra um bom empreendimento, a gente faz um workshop antes, para você entender a metodologia, aprender a enxergar as características de um bom empreendimento, e aí sim a gente traz esse empreendimento para você. Nós trazemos todo o conhecimento, porém,
A gente não é, nós não somos uma ONG beneficente ou alguma coisa do tipo que só doa conhecimento, enfim. Na final das contas, sempre vai ter aquela pessoa que fala assim, que vai ficar pensando como é que eles ganham dinheiro se eles não vendem curso online, se eles entregam todo o conhecimento de graça. Basicamente, a gente traz uma educação financeira e trazemos o empreendimento para você poder fazer o investimento também. Você vai poder reconhecer isso tudo que a gente está ensinando para você no empreendimento que a gente traz. E aí sim tomar sua decisão de investimento. Então, é basicamente isso que nós fazemos. A nossa comissão vem justamente quando a gente negocia com a incorporadora. Então, a gente não pega essa comissão do investidor, e sim é feito algo em conjunto com a incorporadora, e por isso que é muito legal para todo mundo isso aqui. Todo mundo sai feliz, um lugar onde todo mundo é feliz. Incorporador é feliz porque tem uma galera querendo investir. Investidor é feliz porque vai investir com uma oferta que, se ele fosse investir sem a comunidade, não iria existir. Ou todo mundo é feliz porque a brokers também ganha comissão quando você aprende a enxergar a oportunidade e faz investimento. Simples assim. Beleza. Vanessa, você vai querer dar instruções mais pela frente dessa transmissão? Queria já entrar no assunto de hoje, sobre o que vai acontecer amanhã, e vamos embora, então, portanto, nesse assunto, instruções para amanhã, que é liberada a aula 3, e essa é uma aula super importante, então, por favor, muita atenção quando a gente chegar nesse... Mas vamos entrar no assunto de hoje. O tema de hoje, então, é o que está acontecendo em São Paulo, que está todo mundo querendo investir lá, tá? Pode começar você e logo eu entro nos assuntos, vamos complementando, beleza? Você botou esse banner aqui, qual que é o comportamento que indica alta valorização de um imóvel? Vai lá e compartilha com nós um pouquinho sobre os seus pensamentos e eu te dou minhas opiniões. O comportamento tem a ver com esses triângulos dourados que eu estava falando para você, que é a intersecção de um bairro onde tudo já aconteceu, onde o metro quadrado já está hipervalorizado, e aqui na frente um bairro encostadinho que vai fazer uma das características. A tendência é que esse crescimento demográfico chegue para cá também. E aí a gente encontra o meio, a intersecção entre do que não aconteceu com o bairro que irá acontecer, porque essa valorização rápida, esse negócio que a gente quer, essa agilidade de transformação do que não é para o que vai ser, é que mora a oportunidade de um apartamento se pagar sozinho e se valorizar. Então, o que indica? Um dos elementos que você... É difícil de enxergar o olho nu, mas com a metodologia de investimento águia, que é essa que nós estamos trazendo para você, com olhos de águila, que nem diz Inácio, fica fácil de você enxergar. Crescimentos demográficos. Para onde é que a cidade está crescendo? Então, se a gente pensa em São Paulo é uma cidade que cresce pra caramba. Então, é fácil da gente entender que ali existem muitos triângulos dourados. Por quê? São Paulo está se reinventando o tempo todo. Esses dias, para chegar na Faria Lima, eu ia por um caminho. Aí a gente foi para São Paulo não faz muito tempo. Teve que dar uma baita volta, porque indo do interior para lá já não é mais o mesmo caminho, mudou, tem anel viário diferente. Por quê? Porque está acontecendo uma construção no meio de São Paulo, que está virando São Paulo de cabeça para baixo, e fazendo surgir novos bairros que vão se valorizar muito rápido por causa da construção do metrô. Então, essa construção da linha laranja do metrô, que está rasgando São Paulo ao meio, e as extensões de outras linhas muito importantes na cidade de São Paulo, está assim, fazendo um movimento tão grande que é basicamente São Paulo de pernas para o ar. Quem não sabe interpretar esses sinais, não é sinais do universo, né? Esses sinais, porque bagunça, São Paulo de perna para o ar, para muita gente é sinônimo de bagunça, de caos, de trânsito, mas para nós significa valorização, movimento demográfico, coisas boas vão acontecer muito rápido. Por quê? Porque a gente consegue decifrar isso que está acontecendo em São Paulo. Inácio, não fique pelado na live. Ai, fica pelado. De um calor e começa a se abafar. Gente, eu queria compartilhar com vocês algumas
coisas bem bacanas que estão acontecendo em São Paulo e que respondem essa pergunta: qual é o comportamento que indica alta valorização de um imóvel? Vanessa falou um pouquinho de movimentos demográficos. É muito óbvio que o crescimento imobiliário de São Paulo acompanha o desenvolvimento do metrô. Então, vale a pena sim analisar como se comportou o metrô e quais suas linhas de metrô no passado e quais suas linhas de metrô sendo construídas agora e no futuro, para entender como está se comportando o desenvolvimento imobiliário de uma cidade, e particularmente São Paulo. Só que tem alguns comportamentos que podemos observar no simples olho. Tá? Não sei se vocês já perceberam alguma vez, não sei onde que vocês moram, mas eu que moro aqui pertinho de Gramado, dá para ver com muita clareza que tem setores na cidade que estão se desenvolvendo, que tem um prédio atrás do outro sendo construído, que tem 8 desenvolvimentos. Principalmente, hoje em dia, o desenvolvimento daqui da região é orientado para Canela, mas em São Paulo acontece a mesma coisa. Tu vai lá, caminha por um setor e tem um empreendimento aqui, 3 mais para lá, 4 para lá, 8 para lá, 6 para trás. Gente, o que está acontecendo? Aqui, que está todas essas incorporadoras comprando terreno e fazendo prédio. Qual que é o fenômeno? Então, uma forma simples de enxergar movimento, burbulho, é quando você vê esse tipo de fenômeno. Muito prédio sendo construído em uma área muito pequena. Não é do lado do aeroporto e do outro lado da cidade. Não, aqui, em 15 quadras na redonda, daqui a pouquinho, daqui é teu parque, 4, 5 projetos, daqui para lá, outros 4, 5, daqui para lá, outros 3 ou 4. Poxa, o que está acontecendo aqui? O que tem aqui que é interessante? E outra forma de ver. Às vezes, tem um câmbio no plano regulatório dos permissos de obra. Então, dessa quadra para cá, só casa. Dessa quadra para cá, prédio na altura. Ou seja, a prefeitura liberou para construir prédio na altura. A partir desse instante, vira uma briga das incorporadoras para comprar terreno e começar a construir prédio. Esse tipo de fenômenos são simples de ver. Vou mostrar um mapa de calor no de São Paulo, de Santiago, para você mais ou menos entender do lançamento que a gente fez justamente ontem, só porque estava na mão, perto de mim, mas para você enxergar, tá? Bem rapidinho, quem está no Instagram não vai poder ver, mas tudo bem. Você vai por mim. Quem estiver no Instagram e quiser ver a imagem aqui, vem para o YouTube. Brokers Digitais Brasil. Isso. Aqui, me avisa, Vanessa, quando dá para ver. Agora está dando para ver. Sim? Bom, eu fiz um lançamento nessa área azul, aqui, no terreno. Tá vendo? Bem do lado tem outro, aqui tem outro. Poxa, em 10 quarteirões na redonda, tem 20 projetos sendo construídos ou prontamente construídos. A gente vai ainda antes. Esses espaços são terrenos que eu já sei que foram vendidos para incorporadoras. Porque eu estou analisando o mercado o tempo todo. Eu vou parar de compartilhar só para não incomodar a cabeça. O que eu estou querendo falar para vocês é que as pessoas mais espertas, que ficam bem inseridas no mercado, não fica só olhando a sala de venda do plantão da incorporadora. Bem antes, fica sabendo do terreno que está sendo vendido. É assim que a gente analisa quando uma área, um setor, uma localização está quente. Com esses mapas de calor. Eu fico sabendo que esse terreno que está ali, eu não posso comprar porque a incorporadora X comprou. Esse que está lá também não, porque está negociada com não sei o quê. Esse aqui... Se fica difícil para mim comprar um terreno, é óbvio, porque está concorrido com outras incorporadoras, é um comportamento que indica alta valorização do imóvel. Não é o único, mas esse ali é um chave que eu utilizo muito, Vanessa. Esse é um código da riqueza. Código da riqueza. Você tem cada frase. Olha, peraí. Hoje de manhã peguei uma nova. Essa é uma frase nova. Cara,
Um cara falou para mim, é o mesmo, mas diferente. Eu mesmo, mais diferente? Como assim? Eu falei, como que é? Eu mesmo, mas diferente? E ele estava certo. É o mesmo, mas diferente. Ele É explicou o para mim. mesmo, mais diferente. É. Isso que a gente está falando aqui para você hoje é o código da riqueza dentro dos investimentos imobiliários. É o código, marca o código. É o código que faz o seu apartamento se pagar sozinho. É o código que ninguém fica batendo papo sobre esse assunto por aí. Não tem, dificilmente, pode ser que tenha, mas dificilmente você acha um vídeo no YouTube entregando o código da riqueza dentro do investimento imobiliário. Basicamente, é o que ninguém. As pessoas veem, tem até uma frase bíblica que diz: as pessoas veem, mas elas não enxergam. As pessoas ouvem, mas elas não entendem. É por isso que, às vezes, algo que parece ser tão simples não acontece na vida da pessoa, porque ela não consegue perceber isso. As melhores oportunidades de investimentos, ela tem esse código aqui que a gente está compartilhando aqui com você. Esse é um dos códigos da riqueza do investimento imobiliário que a gente está compartilhando. Um dos, mas tem mais. Tem mais Sim, códigos sim. que você não consegue enxergar, presta atenção. Não importa. Gente, eu queria falar de outro fenômeno chamado short stay versus o aluguel mensual, antes de falar dessa parada do metrô e fenômeno do metrô, tá? Eu vou entrar na explicação do metrô e como se desenvolveu a cidade e como é o comportamento. Vou entrar nessa parada, mas antes queria explicar um pouquinho do fenômeno do short stay versus o aluguel mensal. O que é o aluguel mensal? É o que todo mundo conhece, que você vai lá, aluga um apartamento por contrato anual ou 2 anos e você paga um alquiler mensal. É isso aí. E o short stay? O que é o short stay? Esse novo. Bom, semi-novo. Também conhecido como aluguel por temporada, aluguel tipo Airbnb, aluguel de hóspedes. É basicamente quando você aluga uma propriedade por noites, semanas ou eventualmente meses. Menos de 6 meses, geralmente, é como limite. Tem um fenômeno de nômadas digitais hoje em dia, que são principalmente jovens, ou não tanto, que nem eu, que se consideram nômadas digitais, trabalham home office e moram 3 meses, 6 meses em São Paulo, 3 meses, 6 meses em Curitiba, 3 meses, 6 meses em Panamá, 3 meses, 6 meses no Chile, depois vai para Dubai, Estados Unidos, e fica meio que nômada. É uma tendência. Chama-se de nômade digital, é pessoas que trabalham no home office e são livres geograficamente. Esse é um fenômeno que utiliza muito o tipo de investimento imobiliário que está sendo construído e desenhado, pensado nesse fenômeno de short stay. Airbnb é a prova disso. Sucesso, né? Que se É um tornou sucesso mundial. a ideia do Airbnb. Hoje em dia, nem se fala mais de quartos de hóspedes, se fala de espaços. Eu poderia botar um sillão cama aqui e tem gente interessada a viver a experiência de morar com o Inácio. Gente, garanto para vocês que se eu botar um sofá-cama aqui, e eu vou achar algum lugar no planeta tem alguém interessado em conhecer a experiência de morar com o Inácio uma semana. Não por Aquinácio, mas poder Mas conhecer ali Três isso, Coroas do lado de Gramado, é. tá ali, tá? Estou exagerando, estou brincando aqui com vocês, mas quero que vocês entendam que o fenômeno do short stay, aluguel por temporada, aluguel por noite, é fenômeno mundial. Acontece no Caribe, acontece no Chile, em Santiago, acontece na praia, acontece na Europa, acontece em São Paulo. Hoje em dia, em São Paulo, tem incorporadoras que só fazem short stay. Só construem prédio para investidores interessados em short stay. Agora, com isso falado, não seria interessante investir em um prédio que tenha as duas? Interessante. Uma torre
é short stay, uma outra, aluguel de moradia. Ou uma torre só, esse até o quarto andar, é short stay, daqui para cima, moradia. Adivinha, bom adivinhador, qual que serão as características da torre, do empreendimento, do projeto que a gente vai lançar no lançamento Oficial. do nosso workshop, nosso lançamento oficial, pré-lançamento, na hora e dia que a gente combina. É isso aí, meus queridos, uma combinação das pessoas que querem aproveitar as vantagens do short stay, mas que também possa alugar ele por mês. Tem as duas. Não quero mais saber de aluguel por temporada. Cansei. Vou alugar para um cara aqui que está querendo alugar o ano todo e resolveu o problema, acabou. Beleza. Tua propriedade, o teu investimento imobiliário, seria fantástico que tivesse essa flexibilidade, não é? Então tá, eu já te falo que amanhã você vai poder conhecer um projeto, as características dele de forma antecipada, com essas características. Deixa eu contar direito esse negócio. É o seguinte, vai ter o lançamento oficial na terça-feira, como a gente já falou em várias mensagens que nós mandamos para vocês, mas vai ter o pré-lançamento na sexta. Então, quem quiser ter acesso à oferta do lançamento oficial de forma antecipada e assim poder escolher os melhores apartamentos, porque quem escolhe primeiro escolhe os melhores apartamentos, vai poder fazer isso na aula 3, que vai ser liberada na sexta-feira. E é por isso que o Inácio falou que é de forma antecipada, porque a gente tem o pré-lançamento do nosso lançamento oficial. Só para os espertos. A maioria das pessoas assistem só o lançamento oficial e acabam não participando do pré-lançamento, que é o que abre oportunidade para quem assiste a aula 3. Então, gente, quer dizer que short stay é melhor do que mensal? Não. Mensal é muito bom. Tem prós e contras. Mensal é muito seguro, estável, não dá trabalho. É bom demais. Short stay dá um pouquinho mais de grana, mas dá mais trabalho também. Em São Paulo, boa notícia. Tem empresas que administram tanto aluguel mensal, como empresas que administram short stay. Que tu entrega a tua propriedade para uma ou para outra e resolve no problema para ti. Claro, short stay dá um pouquinho mais de lucro do que mensal. Mas dá mais trabalho. E você vai ter que fazer um investimento um pouquinho maior também, porque vai ter que botar mobília, decorado. No aluguel mensal, não. No aluguel mensal, inquilino boa, vai lá, bota tudo ali dentro, acabou. No caso do short stay, ainda vale a pena colocar a mobília e o decorado, que é uma coisa que você não vai ficar trocando toda hora, e ele tem, vocês vão ver numericamente falando quanto é que que o short stay lucra a mais do que o aluguel anual. Então, por isso que acaba compensando ali. Essa diferença acaba voltando o seu investimento da mobília, do decorado, e aí você já começa a ficar com essa diferença para você em alguns meses. Bora falar do fenômeno do metrô de São Paulo, Vanessa, ou você queria falar de outra coisa? Que é o segundo código da riqueza dentro do investimento imobiliário. Tem a ver com, presta atenção, anota este código, tem a ver com conexões, melhoria na conectividade entre as pessoas. Tudo que faz melhorar a conectividade entre as pessoas faz com que o seu empreendimento ganhe valor. E aí, a questão do metrô. O fenômeno do metrô em São Paulo é um negócio muito maluco, que ele está assim, ele está sendo... tem a linha laranja que está sendo construída do zero e tem linhas de metrô sendo ampliadas ali, ou seja, os locais onde essa linha vai passar está deixando um rastro de valorização. As novas estações que vão chegar, então um bairro onde não existia uma estação de metrô, e agora chega uma estação de metrô, você investiu um pouquinho antes, chegou a estação de metrô, o que acontece com o seu empreendimento?
Ele se valoriza, porque você investiu mais barato, porque não existia metrô ali ainda, mas aí o metrô chega, o que acontece com o seu empreendimento? Ele se valoriza. Ele se valoriza. Onde é que tem tanta reforma, extensão de linha de metrô no Brasil? Onde? São É Paulo. São Paulo, né? São Paulo. Não é? Não tem metrô em Gramado. Gramado não tem. Saltinho também não tem metrô. Então. Não, Três Coroas não tem metrô, não. Exatamente isso. Então, quando você entende, pega esse DNA e, pô, conectividade, poderia ser um bairro, uma cidade do interior. Vamos pegar Indaiatuba. Se ali tivesse, você vai investir num lugar onde vai criar, tipo, vou investir hoje num lugar onde daqui a pouco vai ter uma ponte que vai unir, sei lá, vai unir, Indaiatuba não tem, acho que rio, né, que passa assim, mas se vai ter um lugar onde não tem uma ponte antes, e você ia ter que dar uma baita de uma volta para chegar lá no centro, e agora, por causa dessa ponte, você vai conseguir fazer essa conexão muito mais rápido, melhoria de conectividade. Imagina que para cruzar o rio daqui para lá é 50 metros. Daqui para o outro lado do rio é 50 metros. Só que para chegar no outro lado do rio, eu preciso andar 1h30 até o próximo ponte e voltar para cá. Versus um ponte que fica 5 minutos. Entendeu? Então, elementos que melhoram a conectividade de uma zona, de um setor, de uma área, afetam diretamente na valorização do ativo. Concorda? Mas sim, em São Paulo, como funciona? Você quer falar, Vanessa? Desculpa, eu estou interrompendo. Estou falando assim que vai ter pessoas que vão dizer assim, nossa, mas isso é meio complicado, meio chatinho, né? Tem que ficar olhando onde é que vai ter construção de ponte, onde é que está passando o abençoado do metrô, para eu entender como é que junto essas peças desse quebra-cabeça. Respira, calma, por quê? Esse é o trabalho nosso. Tá vendo como você está na mesa certa, com as pessoas certas? Porque nós fazemos esse trabalho todos os dias. Você só tem o trabalho de reconhecer que isso é importante e reconhecer que isso está sendo considerado quando você olhar, por exemplo, para um empreendimento que nós vamos trazer aqui para a comunidade. Tem tudo isso que eles ensinaram? Uma coisa é fazer sentido para a tua cabeça. Beleza, não, faz sentido, melhorou a conectividade, construiu ali o metrô, beleza, tá. E o empreendimento que a gente está trazendo aqui? Ele contempla isso tudo? Aí você pode ir lá só ferir e tal, isso aí é o trabalho mais tranquilo. Mas o trabalho duro mesmo, quem está fazendo, quem faz, é nosso papel, da comunidade aqui, fazer isso para você. Para explicar melhor o fenômeno do metrô de São Paulo, eu preciso de mostrar um PowerPoint para vocês, tá? Vou tentar explicar aqui em palavras, mas basicamente, hoje em dia em São Paulo tem 2 linhas sendo construídas. Uma delas é a linha verde. O objetivo da linha verde é conectar o setor centro-sul da cidade com o setor, com o troncal do setor oeste da cidade, tá? Então, se tu vê o mapa assim, vai citar o setor sul com o setor oeste da cidade. E a segunda linha que está sendo construída é a linha laranja, que também é conhecida como a linha das faculdades, das universidades. A linha laranja é uma linha completamente nova, não é uma extensão, é uma linha completamente nova e que literalmente está totalmente intentada. São Paulo está quebrando a cidade pela metade. Então, tem um monte de obra em cada uma das estações. E essa está prevista para ser entregue para 2025. Vai traçar aqui e ali, mas prontamente vai ser entregue. Já está sendo construída, você pode verificar no metrô de São Paulo o estado de avanço de cada obra, inclusive. É bem bacana o site. Eu fiquei um tempão pesquisando, analisando. Achei bem bacana o site do metrô de São Paulo. Bem administrado até. E como afeta isso no investimento imobiliário? Bom, acontece quando você está o mapa de São Paulo e conecta o setor oeste e baixa a linha para que as pessoas do setor oeste não tenham que ir na troncal e passar pela troncal, onde está a Consolação, todo o centro da cidade, ali aquele tumulto de pessoas, essas 2 linhas venham a resolver, descomprimir o troncal e a conectar de melhor forma o setor oeste com o setor
leste da cidade. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Por que o metrô está fazendo isso? Isso me leva à última observação, comentário sobre o que está acontecendo em São Paulo de hoje. Mas será compartilhado com mais detalhes, obviamente, no pré-lançamento de manhã. Manhã, 8 da manhã, tem um vídeo preparado, tudo direitinho, tintim por tintim, palavra por palavra, PowerPoint, tudo direitinho. Relacionado ao crescimento da cidade. Talvez você não saiba, eu demorei um tempinho para entender, pelo fato que eu sou estrangeiro, então tive que estudar mesmo. Eu não nasci em São Paulo, portanto, teve que estudar a cidade, ir para trás na história de São Paulo, entender como que se desenvolveu a cidade. E a cidade, obviamente, começou no centro, mas logo depois, nos últimos anos, dos anos 70 até aqui, ela se desenvolveu no setor leste. Sabe, onde que estão aqueles prédios espelhados, aquele Faria Lima, Consolação, a Paulista. Zona leste. Da Zona Leste, quem quer morar em São Paulo, se desenvolveu hacia o sul. Sabe, aqueles bairros de Pinheiros, Jardim, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Monções, Brooklyn, hacia o sul. Eu fiquei perguntando, analisando, mas por que para o sul? Por que não para o norte? Para o leste? Para o oeste? Por quê? Por que para o sul? Está mais perto da praia? Comecei a pensar. Analisar no mapa, percebi, comecei a verificar também com outros corretores, com as incorporadoras, nas reuniões que a gente faz, e não é isso não. Sabe o que é? Que para o sul tem o Parque Ibirapuera. O Parque Ibirapuera, nossa, como é que é? Ibirapuera. Ibirapuera. O Parque Ibirapuera é o pulmão desse setor ali. Pulmão? Nossa, ali que tu vai lá e dá uma refrescada na cidade, tem muito verde, tu leva teu cachorro, dá para fazer exercício, um piquenique, é gostoso demais. Eu visitei São Paulo, não sei se você se lembra, mas eu contei que eu trabalhei em turismo muitos anos. Brasil era meu mercado principal, por isso que eu falo português, por isso que conheci aqui a minha mulher. De fato, conheci ela no Festival de Turismo de Gramado. A gente mora aqui agora por causa disso. E eu visitei São Paulo muito. E eu lembro, eu ia, quando passava o final de semana em São Paulo, para relaxar um pouquinho, eu ia no Parque Ibirapuera. Lindo parque, maravilhoso. Inclusive, se você vai no parque, tem os prédios espelhados, prédios bacaníssimos por ali. Morar ali é bom demais. Por quê? Porque está perto do parque e perto da zona leste, da zona comercial, onde que a maioria das pessoas trabalham, os melhores trabalhos estão ali, majoritariamente. Só que, e do outro lado do parque? Porque aqui nesse lado, o lado leste do parque, o metro quadrado de um setor como Itaim Bibi, 25 mil metro quadrado, 30 mil metro quadrado, a partir de 20 mil, 22 mil metro quadrado, a partir de. E apartamentos grandes de 80, 120, 200 metros quadrados, ou seja, 1,5 milhão, 2 milhões e mais para cima. Eu não sei vocês, mas eu fico por fora desse tipo de investimento. Não que não seja bom negócio, mas tá difícil para mim chegar até lá. Teria que ser investimentos de 300 mil, 500 mil, até 600 mil eu consigo chegar com certa facilidade. E a maioria de nós conseguimos. A maioria. Verdade. Porque tu precisa ganhar para 300 mil, a partir de 8 mil, 10 mil reais por mês, para cima, tu já deveria ter uma capacidade de poupança suficiente para pagar a entrada, parcelada, tudo bem, mas e um financiamento mais ou menos desse valor. E se não, você compensa pela entrada um pouquinho maior e consegue. A maioria consegue. Obviamente, cada um, né? Ontem a gente falava sobre financiamento um pouquinho, e já vou responder aqui a nossa amiga que perguntou sobre um assunto que a gente conversou amanhã. Mas a cidade cresceu ali. Então, agora, do lado oeste do Parque Ibirapuera,
tem valor metro quadrado de 15, 18, 16. E a probabilidade de passar de 15, 18, 16 para 20, 25 ou 30 nos próximos 5, 8, 12 anos é muito alta. Especialmente se você adiciona que bem ali no Ipiranga, em Sacomã, um pouquinho mais para um pouquinho mais para o oeste, de ali que começa justamente as linhas de metrô. Para ser mais específico, peraí, cadê? Aí em Vila Prudente até Penta. Vai ter 8 novas linhas de estação, conectando justamente linhas, até chegar justamente a Penta, conectando justamente o setor sul com o setor oeste, com a troncal. E com a 9, baixa um pouco e justo ali. Então, ali se produz um círculo. Eu preciso de um PowerPoint para mostrar para vocês. Por isso que amanhã é tão importante vocês assistirem, tá? Estou tentando fazer o meu melhor esforço para explicar para vocês aqui a lógica, mas preciso mostrar um mapinha para vocês, tá? Mas a lógica é essa. Amanhã eu mostro e demonstro para vocês, porque não é só eu que falo, não é só a Vanessa. É o periódico, incorporadoras, o fenômeno está ali. Para quem está de olho, de águia, olhando as oportunidades, consiga enxergar. E vai pegar. Vai sacar. Amanhã às 8 horas da manhã, a gente libera o pré-lançamento, que está dentro da aula 3 do Workshop Desafios do Investimento Imobiliário. Portanto, se você ainda não assistiu, vá lá, assista, deixe suas dúvidas, seus comentários, que a gente vai responder você lá depois. Qual que é o link que a gente poderia compartilhar, Vanessa, para eles conseguirem verem, conhecer e revisar essas aulas 1 e 2 já liberadas e se preparar para entrar na aula 3? Seria o link para entrar na comunidade, não é? Ou o outro? Uhum. Vou pegar aqui rapidinho e já compartilho ali nos comentários. Beleza. Enquanto isso, respondo aqui para minha amiga Deucie Mendes, 82. Deusiane. Isto, Deuciane. Ela diz: após de investir no primeiro apartamento, como conseguir um outro se esse só será definitivamente seu após de financiamento de 30 anos, mesmo sendo pago com aluguel? Muito boa pergunta, minha querida. E vou te responder, vou te fazer uma resposta curta, que tardei 12 anos em entender. E é que o aluguel faz parte da sua renda. E, consequentemente, o financiamento com o aluguel fica equilibrados. O patrimônio daquele apartamento que você investiu, quando investe em setores como os que a gente está falando, que claramente vão passar de custar 15 mil para 30 mil o metro quadrado, é muito óbvio que você vai comprar em 15 mil e vai vender em 25 mil. É provável que você, em 8, 10 anos, duplique o valor do seu patrimônio. Consequentemente, você vira cada vez mais rica aos olhos do banco. A maioria dos investidores, eu incluído, acham que um ciclo de investimento termina quando você paga a última parcela do financiamento, que é o que a Deusiane está nos falando aqui. Você achava isso, né, Inácio? É claro, eu achava isso. Eu descobri que eu poderia ter reiniciado ou feito um segundo investimento no instante que paguei a última parcela do meu primeiro investimento, mas parcela da entrada, não a parcela do financiamento. A gente fala sobre isso na aula 2, com profundidade. E a gente falou, passamos 1 hora explicando do ângulo financeiro os argumentos e a lógica de como é que tu consegue justamente responder a sua pergunta, tá? Mas a resposta curta é porque o aluguel faz parte da sua renda, equilibrando sua ficha cadastral financeira de renda, dívida e patrimônio. Patrimônio aumenta, dívida e renda equilibrada, você é mais rico.
Deusiene, na realidade, você não precisa ficar 30 anos com o apartamento. Você vai ficar com o apartamento apenas no período de maior valorização, que é por volta de 8, 10, pode chegar até 12 anos. E aí você fica com o apartamento só nesse período. Depois você, nesse período, ele vai se valorizar pelos empreendimentos que a gente traz aqui para a comunidade. Ele pode chegar a dobrar, sim, de valor. E aí, por exemplo, se o seu apartamento, suponhamos que você investiu num apartamento de 500 mil, até você, depois de 8, 10 anos, ele dobrou para 1 milhão. E você ainda está devendo para o banco uns 300 mil. Você vende o apartamento, paga para o banco que ainda está devendo, e essa diferença agora você pode investir aí em outro, ou investir em outro empreendimento, usando esse dinheiro. Então, basicamente, tem casos aqui que a gente consegue até quintuplicar o valor que você pagou da entrada parcelada, olhando para a valorização do empreendimento em 8, 10 anos. E não precisa pagar até a última parcela, porque você pode vender, porque as pessoas não sabem, mas pode vender o apartamento, mesmo Pode. estando financiado ainda, para você pegar a valorização. Isto. E eu não estou atrás da sensação emocional que o apartamento seja meu. A mim não estou nem aí, eu estou atrás de construção de patrimônio, que é quando o valor do apartamento aumenta e a dívida diminui. Esse fenômeno acontece do dia 1. Inclusive, o processo de valorização do imóvel é muito mais intenso no início, nesse período de obra, por exemplo. Não é linear. A valorização do imóvel não é linear. Eu queria responder essa pergunta que é muito boa, de Caminho da Permissão. Nos pergunta, o que você acha do mercado imobiliário de Itapema e Porto Belo, em Santa Catarina? Moro em Itapema e tem muito prédio saindo, mas não sei se vai se valorizar muito. Muito boa pergunta, meu querido, minha querida, não sei se é homem ou mulher. Excelente pergunta. Eu fiquei analisando o mercado de Balneário Camboriú, as praias de Santa Catarina, analisando profundamente o assunto. Nunca é suficiente, por certo, mas o que você fala é muito verdade. Será que vai continuar se valorizando tanto e tão rápido assim? Será que o fenômeno de Balneário Camboriú vai se repetir em outras cidades? E a resposta, talvez a gente possa concluir que sim. Talvez. Talvez. Tá? Mas a pergunta real não é essa. Porque que um prédio se valorize é insuficiente. Além disso, você tem que alugar esse apartamento. Se você não conseguir alugar esse apartamento, tá com problema. Você tem que conseguir ingressos, renda desse. Então não basta com que se valoriza. Claro, hipoteticamente, um projeto que está se valorizando porque tem alta demanda de aluguel. É uma coisa está vinculada com a outra, mas não necessariamente. Eu vou dar um exemplo. Se a gente comprasse um apartamento em Itapema, apostando na valorização, e que o financiamento vai ser pago com hospedagem, será que vou ter aluguel para o ano todo? Porque São Paulo tem alta demanda de aluguel o ano todo. É cosmopolita, tem hospitais, tem coisa. São Paulo não tem conversa. Aí Itapema e a praia. Será que essa alta demanda de aluguel é sobre a temporada de verão? Ou é no inverno também? E se for no inverno, o preço? Não é só quantidade de noites que você consegue alugar, é o preço que você consegue alugar. Então, será que esse equilíbrio dá? E a resposta é não sei. Não tenho certeza. Dá para estudar mais profundo, claro, com certeza dá para estudar com mais profundidade, mas uma coisa é certa: São Paulo não tem esse problema. Não E precisa ser físico nuclear para conseguir ver que a demanda de aluguel de short stay nesses setores bem localizados, perto de metrô, de alta valorização, perto de 17, acho que são 17 ou 18 hospitais por perto. hospital pra É muito, caramba. é muito óbvio que está ali. Eu acabei de pagar R$ 700 uma noite no Ibis Ibirapuera, que está ali do lado. Porque a gente foi lá analisar o mercado. Será que é assim mesmo? E a gente foi, visitou plantão por plantão, incorporadora por incorporadora, até tentamos negociar e os resultados dessa pesquisa serão compartilhados amanhã. No pré-lançamento. Isso aí. Inácio, às vezes quando a pessoa
pergunta, e aqui onde eu moro, será que vai se valorizar? Tem uma questão aqui nesse ponto que vale a pena a gente discutir. Hoje, você, com o poder da comunidade, com o poder de negociação que nós temos, tanto com as incorporadoras como com as administradoras profissionais, você ganha a liberdade de investir onde o seu dinheiro vai ter mais rentabilidade, onde o aluguel é melhor, onde tem mais demanda de aluguel, mesmo que essa região não seja onde você mora hoje. Investir à distância, mas com uma administração que cuida do empreendimento para você, de dar a possibilidade de escolher onde você quer investir. Antigamente, a gente não tinha essa possibilidade. Vanessinha só podia investir onde ela mora, Saltinho, talvez em Piracicaba, Rio das Pedras, cidade de Tietê, É, cidades vizinhas. Por quê? Porque eu ia ter que pegar o meu carro, eu ia ter que administrar, porque essa, ah, essas empresas de administração, elas vieram surgindo e foram se especializando ao longo dos anos. Mas hoje é possível. Então, não se limite. Quando você assiste quando você, eu não sei se é o caso desse colega nosso aqui, pode ser que nem seja, mas quem não, assistir a mas aula é que 1, 2, 3, ele vai diz, sacar que dá para investir em qualquer lugar, não precisa ser na cidade que a pessoa está morando. é boa observação. Ele respondeu que a demanda do aluguel é alta, sim, só que, opa, mais alta no verão. Ele concorda comigo, ou ela concorda comigo, que efetivamente não é linear, entendeu? E o fato que não seja linear, alta linear, entendeu? Tem temporada alta, média, baixa, e aí? Que tão alta é? Que tão baixa é? Vou dar um exemplo para vocês, exagerado. Demanda de aluguel de cabanha na montanha para esquiar. Na temporada alta de neve, o preço disso aí é uma coisa só para rico. 2 meses do ano. No caso do Chile, que eu morei em Santiago, sou chileno, gosto de esquiar, eu alugava. Às vezes passava uma semaninha, gostava de passar uma semaninha, 2 dias, 3 dias, assim não subia pelo dia. Mas, eu te falo, a temporada de esqui é julho, agosto e acabou. Início de setembro, uma semana, às vezes, quando a temporada é boa. E às vezes atrasa uma semana. Então, nesses 2 meses, você tem que rentabilizar o ano todo. Será que você vai conseguir? Na minha opinião, é muito risco. Eu não estou falando que não seja bom. Eu não terminei de analisar ainda essa praia de Santa Catarina. Talvez a temporada alta seja muito alta e a temporada baixa seja equivalente a uma temporada média de São Paulo. Não sei. E, Inácio, para a Tem gente mais perguntas, entender, Vanessa? mas para a gente entender, rapidinho, para a gente entender se vale a pena ou não, o que, que a gente faz aqui? A gente pega um empreendimento, a gente se debruça, cai em cima do negócio e a gente vai no detalhe do detalhe, a gente visita a incorporadora, a gente olha, a gente conversa, a gente combina, a gente vai, Isso aí. faz uma pesquisa profunda e a gente sabe muito bem do empreendimento que a gente está trazendo. E é dificilmente uma pessoa, por melhor que ela seja, até os corretores pica das galáxias que trabalham numa determinada região não sabem de todas as informações de valorização de todos os empreendimentos, porque cada um é um universo. Então, uma vez que você encontra um que faz sentido para você pô, vai se valorizar. Por quê? Por causa desses pontos aqui, beleza, fez sentido, aí é a hora de investir. É. Não fique enrascado, não caia na armadilha de excesso de informação. Renata, como fazer para dar o primeiro passo? Ver o empreendimento, ver a entrada, ou ver E ver temos como se como temos adquirir. como Me ajuda aí com o adquirir. português. Me ajuda aí, Ela Vanessa. quer saber como fazer para dar o primeiro passo, ver o empreendimento, ver a entrada e ver se temos como adquirir o empreendimento. Renata, amanhã, o lançamento oficial desse empreendimento é na terça-feira da semana que vem aqui na nossa comunidade. Mas amanhã vai ter o pré-lançamento. O pré-lançamento vai ser um vídeo que nós vamos enviar para você com todos os detalhes da oferta. Vai ter lá os desenhos do empreendimento, como é que vai ficar, todo pronto, quando vai ser entregue, o valor, fizemos uma estimativa, valor do metro quadrado, fizemos uma estimativa
de parcelas, quanto é que ficaria. Enfim, tudo detalhado amanhã a partir das 8 horas. Ele é gravado e você pode assistir em qualquer horário do dia. Minha orientação é, quem assistiu o pré-lançamento já pode reservar unidade, então não demore muito, porque nós não temos muitas unidades, e aí quem vai assistindo e vai agendando a análise gratuita para poder reservar, vai pegando as melhores unidades na frente, tá bom? Aí o Caminho da Permissão está nos respondendo, que legal, muito obrigado pela resposta. A Renata também falou obrigado, e claro, ela também opinou, deu uma opinião dela sobre a estacional, sazonal. Como Búzios, mesma coisa. Búzios lota, pá, 2 meses, 3 no máximo. E o resto do ano, tu cri-cri-cri-cri, sogrilho que tá ali. Grilho. Gramado, não sei como eles conseguem lotar o ano todo. É impressionante como eles conseguem. Mas tiveram que trabalhar muito como cidade para isso. Obrigado você, Renata. Espero ver você dentro dos investidores. E é isso. Inácio, antes da gente encerrar, eu vou compartilhar aqui com o pessoal o link da agenda de análise gratuita do nosso time, para que você possa fazer a sua análise financeira. Por quê? Essa análise financeira basicamente faz com que você ganhe tempo, consiga separar a documentação que você precisa, caso você seja aprovado. Você vai ter que ser aprovado, tá? Não é fez análise e garantia, já estou escolhendo apartamento. Não. A gente vai analisar você vai ter que passar por um critério de seleção. Se você for aprovado, é uma análise gratuita, em vídeo chamada que a gente faz isso com o nosso time de analista, que vai fazer um raio-x da sua situação financeira, olhar para você e falar, olha, o empreendimento que caberia para você é de X valor, você precisaria quitar esse empreendimento aqui até a data da entrega das chaves, você vai ter uma estratégia de investimento lá. Então, por esse link que eu acabei de disponibilizar aqui no YouTube, você já consegue fazer sua análise gratuita, separar a documentação, deixar tudo preparado, porque a partir de amanhã, no pré-lançamento, o pessoal já começa a separar a unidade. E a gente está com um problema gravíssimo. Pode ser que até o lançamento oficial as unidades tenham acabado, porque desta vez a gente não conseguiu como fala, a gente não conseguiu com que a incorporadora bloqueasse as unidades só para a gente. Assim como é uma incorporadora muito boa, então eles têm já outros brokers que vendem, outros canais de venda, que eles não têm a mesma oferta que a gente está oferecendo, não tem a mesma benefícios, bônus, os garantias. mesmos benefícios, não tem os mesmos benefícios e garantias que a gente está oferecendo, mas eles estão vendendo. Então, assim, agilidade a partir de amanhã vai ser crucial, vai separar quem vai ficar na lista de espera e quem vai conseguir separar uma unidade. Obrigada. Aqui a Lenice nos fala que é muito importante a explicação de vocês. Não, obrigado. Obrigada. Lenice, efetivamente, desculpa os nomes, eu tenho dificuldade para pronunciar os nomes em português. Lenilce. Como meu nome não é Inácio, meu nome é Ignácio. Ignácio. Tá vendo? Não é tão fácil não, hein? Ignácio, seguinte, Ignácio, o tema de amanhã, antes da gente encerrar, nós vamos falar sobre como aumentar as chances de você conseguir investir em um apartamento na medida para ele se pagar sozinho. São códigos que a gente vai entregar aí, instrumentos de pensamento, lentes de visão biônica que vai te fazer sentir diferente de todo mundo. No meio da multidão sempre tem um ou outro que tem habilidades especiais e você vai estar adquirindo habilidades que tornam você especial, uma pessoa que sabe gerar riqueza. Então, esperamos você amanhã no nosso encontro do Investidor Digital 1212, mas o mais importante de tudo é você assistir às 3 aulas e ao pré-lançamento de amanhã. Um grande beijo e a gente se vê amanhã às 12h12. É isso aí, porque a localização é importante, mas não é a única coisa importante.